Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E a gente veio falando de seguro ultimamente, né? Muita gente com curiosidade sobre seguros. E há um tema muito interessante que a gente não abordou, eu acho que é uma dúvida de muitos profissionais aí, que é o seguro de responsabilidade civil. Para falar sobre esse assunto, Sandro, seja bem-vindo. Aqui Seguro RC Médicos, mas que não é só para médicos, né? Verdade, muito obrigado. Gostaria de saudar a todos. E estamos aqui para decorrer sobre esse assunto. É interessante isso, porque assim, o profissional liberal vira e mexe. Hoje a gente vive num mundo, eu costumo dizer assim, extremamente litigante, né? As pessoas, tudo bem, as pessoas elas estão cada vez mais cientes dos seus direitos, mas naquele meio do que é o direito, ou o que é um exagero, ou às vezes o que pode acontecer na vida de um profissional, né? Também são vários fatores. E o seguro de responsabilidade civil é uma coisa que eu vejo que ele surgiu, ele não sei se existia antigamente, não me recordo. Sim, porque o que acontece? Hoje o profissional ele está muito sujeito a processo, a tudo, processos, né? Porque ele não precisa errar para ser processado. Exato. Né? E esse seguro, o que acontece? Ele protege o profissional, porque caso haja esse processo, o seguro vai pagar todas as custas de defesa, vai pagar o perito, que o perito, principalmente na área médica, do dentista, para você ter uma ideia, um perito hoje, para a área de odontologia, é em torno de R$12 mil. Uhum. E o juiz, quando ele determina que tenha que ter um perito para avaliar, porque o juiz não é um profissional de odontologia ou não é um médico, então ele precisa de uma opinião de uma pessoa, um especialista da área. Né? E esse seguro que ele cobre? Ele cobre todos os custos judiciais, cobre o perito, ele paga o acordo, ele paga a indenização também, dano moral, essa coisa toda. Danos morais. O interessante também é que ele paga as custas de sucumbência, ele paga o outro advogado. Ou seja, ele faz uma cobertura total ali para eventuais ações. Sim. O seguro de responsabilidade civil, ele também tem um grande diferencial que eu acho muito interessante, porque a imagem do dentista, por exemplo, fica manchada. Esse seguro paga até 3 meses de assessoria publicitária, de assessoria para que ele possa arrumar a imagem dele, para ele possa restabelecer a fama que ele tinha, ou ele possa provar, além dele provar que ele não teve o erro, que foi tudo sanado. Recuperar a imagem, a imagem, é verdade. Você falou do dentista, eu acho que para dentista isso acaba sendo principalmente pessoal que mexe, a gente fez muita pauta aqui sobre estética. Sim, e assim, harmonização orofacial. Nessa questão da harmonização orofacial, eu vejo que tem ocorrido muita incidência de tipo de processo. Por quê? Não que às vezes o profissional não seja habilitado, mas às vezes a pessoa ela cria uma expectativa, e eu comentei isso algumas vezes no podcast, o cliente lá, o paciente, ele cria uma expectativa, ele chega e ele quer que o profissional faça determinada coisa. E aí depois ele não gosta, porque não combina muitas vezes com ele, e ele acha que a culpa é do profissional. Sim, e hoje nós temos muita questão de filtros. Então a pessoa tira uma foto no celular com filtro e ela acha que o profissional de harmonização facial vai conseguir chegar naquele resultado. Exato. E não é assim, entendeu? Por quê? Existe a questão do material utilizado, pode ter algum vício, a técnica utilizada, a questão da própria estrutura do aceite do organismo para aqueles produtos que estão sendo aplicados no paciente, entendeu? E isso tudo faz com que ele fique infeliz e vai descontar em alguém, ele vai descontar no profissional. Hoje, nós temos uma questão, por exemplo, na questão de cirurgia plástica, dos profissionais hoje que mais sofrem processos é o cirurgião plástico. Porque aí tem a questão de queloide, que a pele pode ter algum problema de cicatrização,
a pessoa achar que não ficou certo. Nós temos uma questão de choque anafilático nessas grandes cirurgias, por isso que a anamnese do profissional, do médico, é muito importante guardar todos os documentos, porque caso haja alguma reclamação, essas são as bases para ele poder se defender. E assim, você falou, tem total razão. Mesmo na cirurgia plástica, existe todo um pós-operatório que é crucial para o resultado final, né? E que pode acontecer, às vezes, o paciente ele não segue o rigor daquele pós-operatório e ele quer o resultado almejado, o resultado que ele idealizou ali. Como você mesmo disse, muitas vezes por uma imagem que ele faz por filtro ou pela uma imagem que ele idealiza, né, de alguém e quer que fique igual. Então, acredito que muito por conta disso acaba existindo uma recorrência maior de ações, de reclamações, né? E o profissional tem tudo isso também da questão da imagem do profissional, né? Porque aquilo hoje em dia você vive num mundo que a notícia ela espalha com muito mais rapidez, né? Sim. Você cria um bom profissional e você derruba um bom profissional em questão de horas, né? Uma coisa interessante, por exemplo, assim, uma coisa que cresceu muito também no Brasil, o implante dentário. Às vezes o paciente fala assim, tem a carga rápida, a carga imediata, eu vou lá, em 3 horas eu vou estar com um sorriso novo. E também, às vezes, a pessoa tem problema de perda óssea, então tem que fazer um enxerto para que para que o implante possa ser fixado, para que ele possa ser ancorado na gengiva, entendeu? Uhum. Então não é um passe de mágica. Cada caso é um caso e cada paciente vai responder ao tratamento de um jeito. Né? E o profissional vai estar sempre respondendo. Ele vai estar sempre sujeito a responder, né? A responder, às vezes pela insatisfação que não é culpa dele, né? E o seguro, então, ele acaba dando essa cobertura. Eu acredito que uma tranquilidade maior para que o profissional possa exercer a sua profissão, ciente, claro, tem toda essa questão de fazer uma boa anamnese, tudo isso, mas sabendo que ele está lidando com pessoas, né? E que essas pessoas, em determinado momento, elas podem estar de um lado para o outro. Pensando também no profissional, hoje, a seguradora, antigamente, ela reembolsava o profissional, o dentista, o médico. Hoje, eu acompanho, né, quando tem o processo, nessas intercorrências, quando tem o sinistro, eu acompanho, a gente dá toda a assessoria para o profissional, então eu que abro, junto à seguradora, o procedimento de dar o primeiro start, peço as documentações, eu oriento o advogado, porque eu já estou no segmento odontológico há 14 anos. Então, a minha primeira formação é artes gráficas, depois eu fiz publicidade, trabalhei muitos anos numa agência de publicidade especializada em odontologia, onde eu fazia revistas técnicas, né? Uhum. Então eu acompanhei bem, eu conheço a rotina e o dia a dia do dentista, desde do mais simples equipamento, né, até um scanner que custa em torno de 140 mil reais. E acho que você acompanhou bem essa evolução também, né? Porque essa coisa da orofacial, né, da remodelação, da harmonização, ela é mais contemporânea, ela veio de uns anos para cá. Sim. Então você conseguiu acompanhar também todo essa o processo, adaptação ali do dentista para plástica. Eu acompanhava não sei se pode falar o nome da revista, pode. Na época tinha a revista Implant News, que era da editora VM, onde eu trabalhava. Então eu acompanhava como eu era produtor gráfico, acompanhava todo o processo fabril da revista, e eu acabava lendo, acompanhando, vendo questão de fotos, né? Porque na revista, se as fotos não estivessem na cor certa, e eu tenho a visão educada para a cor, o dentista acabava interpretando errado o efeito da cor do dente, do esmalte, entendeu? Se tinha alguma reação. Então eu acompanhava todo o processo. Né?
É interessante, né? Como é que você falando do negócio das cores ali, tudo é um mecanismo, né? Que você tem que estar tudo muito bem alinhado para poder ter um resultado, né? O dentista tem que entender, tem que enxergar. Sim, é tudo preciso. É tudo muito detalhado. E é interessante essa parte da responsabilidade aí civil, porque eu até olhando, analisando o seu site, eu acho. Porque não é uma coisa que você possa mensurar em valores, tipo, uma ação. As pessoas às vezes entram com ação com uma expectativa X, mas é diferente, por exemplo, de um seguro de um bem, que ele tem uma tabela FIP ou ele tem um valor de avaliação, né? Sim. Quando você fala, por exemplo, de um seguro de responsabilidade civil, você pode ter ali vários fatores que vão compor o preço desse prêmio, Sim. vamos dizer dessa forma, né? E aí eu vi que, por exemplo, a seguradora na responsabilidade civil, ela inclusive, ela dá esse suporte jurídico, né? Ela acaba cuidando dessa parte, inclusive para conseguir possibilitar um acordo que se estanque aquela ação antes de qualquer resultado. Você falou uma coisa interessante, né? Na linguagem do seguro, que nem você falou, o prêmio, que a pessoa não vai receber um prêmio, porque o seguro não foi feito para gerar lucro, ele foi feito para minimizar os prejuízos. Né? O prêmio, quem paga é o profissional. O custo do seguro é o prêmio. E o que a seguradora paga é a indenização. Então, mas essa expressão prêmio, então, existe no meio do seguro? Sim, prêmio o que o cliente vai pagar para a seguradora. Entendi. E o que quando roubaram seu carro, o que você vai receber é uma indenização. Né? Gente, tá vendo? E a única coisa que não tem preço é a vida. Por isso, você, quando faz um seguro de vida, você pode fazer quantos seguros de vida você quiser. E uma curiosidade, você faz o seguro de vida na seguradora A e vai fazer uma na segura B, você tem que avisar, olha, eu tenho já um seguro na companhia A. Isso acontece com seguros muito grandes, de celebridades, né? E tanto é que a questão do seguro, ela é muito bem interessante na questão de garantias. Quando o seguro é muito grande, o valor de indenização é muito grande, ele é dividido entre outras seguradoras, é feito um resseguro. Então, o serviço de seguro é uma coisa muito séria, muito detalhada, assim, e ela é amparada pela lei. Você tem que fazer um curso, você tem uma entidade, né, a SUSEP, que regula, é reguladora, ela que mantém todas as nossas normas de trabalho, né? E é isso. Não, é um barato. Se deixar, eu vou perguntar bem mais. Mas, Sandro, na linha da responsabilidade civil, todo profissional pode ter uma cobertura dessa? Profissional liberal, tipo advogado, enfermeiro, dentista, médico? Sim. Falando do advogado, por exemplo. Já pensou o advogado, se ele tem um acidente e não vai aparecer numa audiência e vai dar uma revelia? Vai dar um problema muito sério, não é? Sim. Aí ele vai ter que entrar com um processo, falando assim, olha, eu tive esse problema de acidente de trânsito, não consegui. Ele vai conversar, acredito que ele vai conversar com o juiz, né, com as autoridades, e vai tentar marcar para uma nova. Mas o cliente também pode se sentir prejudicado. Ele pode querer processar o advogado. Eu falo assim, poxa, ele vai consultar um outro advogado. Você é minha advogada, mas eu estou insatisfeito. O que eu vou fazer? Eu vou consultar um outro advogado para ver se o seu trabalho foi certo. E, assim, dentro dessa área, o outro advogado com certeza vai querer falar mal do outro advogado para pegar o cliente, aí vira uma coisa. Não sei, a questão de ética, porque o advogado, ele também tem um código de ética. Mas você sabe que, assim, existe um código de ética, mas eu costumo dizer que a área do direito é a área mais desunida que tem,
Eu não sei se porque o mercado anda muito complicado, de repente, para os advogados, mas eu vejo isso, uma desunião muito grande. Eu vi isso muito acontecer em algumas, principalmente com alguns colegas, no sentido assim, da pessoa vir consultar outro advogado para saber se o serviço que o advogado dele fez está correto. E aí, é aquela coisa, talvez até da vaidade, de você querer dizer que sabe um pouquinho a mais, falar assim, não, olha... A estratégia poderia ter mudado. Então, e o que é negativo, porque a gente tem que entender que o cliente ele não tem o conhecimento técnico que o advogado tem. Então, às vezes, você falar que poderia ter sido uma outra estratégia, ou poderia ter sido de uma certa forma o X ou Y, mesmo não falando que o trabalho do colega não está correto, mas querendo colocar uma opinião ali sobre isso, para o cliente que é leigo no assunto, ele vai enxergar aquilo como um erro. E aí ele cria um transtorno para o advogado que ele contratou. Então, eu vejo isso mais intensificado no mercado jurídico mesmo acontecer, porque o advogado ele trabalha com uma leitura da lei, dos fatos, daquilo, e cada um tem uma leitura pessoal, então sempre vai existir cada um interpreta de um jeito. Sempre vai ter uma divergência entre o entendimento de um advogado ou de outro, né? Então, eu vi que você trabalha com isso também, com a responsabilidade civil para o advogado, eu acho muito bacana, porque o profissional do direito ele tem que entender, porque não é que ele sabe da lei que ele precisa necessariamente casa de ferreiro e espeto de pau, né? E você trabalhar em causa própria é muito mais complicado. De repente, você ter um seguro desse, você vai evitar. Isso acontece. Eu já vi acontecer. A pessoa tem uma audiência e acontece qualquer problema, tá todo mundo sujeito a ter não necessariamente um acidente, mas às vezes a pessoa passou mal, teve um piriri, não foi. Vão ser realistas. Eu acompanhei o caso, o advogado foi assaltado, roubaram o carro do advogado com todas as pastas dos clientes. Aí ele ficou a ver navios, ele falou assim, eu não sei o que eu falo. Aí eu lembro que ele foi até a audiência, pediu para remarcar, porque ele estava... Aí o juiz pediu também que ele mandasse o boletim de ocorrência. Sim, sim. Mas graças a Deus, esse meu cliente estava coberto. Exato. Mas e se ele não tivesse? Mas isso mesmo assim ele está coberto. Mas isso poderia ter causado um prejuízo, mesmo que ele tenha redesignado, um prejuízo à defesa. Porque se ele tinha pastas ali com documentos que de repente poderiam ser utilizados naquele caso, acaba causando um prejuízo para a defesa, que isso o seguro acaba tendo essa visão também de olhar, né? Sim. Mas eu achei muito interessante entrar nesses outros, porque assim, a questão médica é muito clara pra gente, né? Sim, tipo, principalmente, ela é mais palpável, é verdade. Principalmente quando você trata dessa mudança de cenário, onde o dentista, tem algumas profissional áreas da saúde em geral começaram a entrar muito na parte dessa harmonização, que é onde eu vejo que tem dado mais problema. Justamente porque aquela questão da autoimagem, né? Da frustração, às vezes, da autoimagem. É que a pessoa fala, queria fazer uma harmonização. Aí acabou virando uma demonização. Gente, agora tá indo para a linha do natural. Mas, assim, teve coisas assim gravíssimas que eu vi. Mas eu creio que o ser humano, como ser humano, ele sempre tem aquela crítica de si mesmo, é a síndrome do espelho. E hoje, com o advento de redes sociais, é muito fácil você se espelhar em alguém e filtro, e olhar e falar assim, poxa, eu quero esse nariz, eu quero esse queixo. Mas você não tem uma estrutura óssea para ter aquele queixo. Sim. E aí o resultado não chega, e a própria questão do excesso de informação que a gente tem, te direciona automaticamente a pedir uma indenização, porque você não... Então, isso é muito comum. Por isso também que o profissional de harmonização facial, de estética, ele tem que ter também o conhecimento do visagismo, que é o estudo da harmonização do rosto. Mas vai convencer o seu cliente de que ele não pode ter aquele queixo. É difícil lidar com pessoas. Mas, enfim, só pra gente concluir até... advogado, engenheiro também, né? Sim. Acho que todos os profissionais liberais podem ser assegurados com esse tipo de... O engenheiro civil, ele é obrigado a ter esse seguro, né? Normalmente, quando ele está trabalhando... Quando ele é o responsável técnico por determinada obra. As construtoras exigem que ele tenha esse seguro. Tá.
Você tem os profissionais da saúde, médico, você tem o seguro de responsabilidade civil para empresas também. Imagina que você está numa academia e você está fazendo um exercício. O equipamento quebra e te machuca. Então é responsabilidade da academia. Tá. Então as empresas também têm, que é o seguro de responsabilidade geral. Tá. Né? É o seguro de responsabilidade geral, que ele se aplica a todas as pessoas que estão dentro da empresa e ao que ela produz também. A terceiros. Algum vício de produto, alguma... Inclusive para quedas, eu vi um caso esses dias, uma pessoa que não era bem cliente desse estabelecimento, uma loja, que ele caiu no degrauzinho ali. ele é corresponsável. E acabou, tá processando a loja por conta Sim. disso, então um seguro desse também cobriria. Isso, e um caso que eu achei interessante, é curioso. O profissional, no primeiro dia, era um segurança, não sei se pode falar que era no SEASA. Pode. Era uma empresa terceirizada. No primeiro dia de trabalho desse segurança, ele estava se trocando, colocou, aí o revólver tem o fiel. Uhum. E aí ele estava se trocando no alojamento, né, na parte onde se trocam os policiais, os seguranças. A arma, o fiel, enroscou na gaveta, né, no armário, a arma caiu, disparou e acertou a cabeça dele. E ele faleceu. Nossa Senhora. E aí a empresa é responsável, a família vai indenizá-lo. Então ele tem que ter esse seguro também. É isso aí. Então, fatalidades que acontecem dentro da empresa, a empresa é responsável. Uhum. Uma briga, alguma coisa que Tudo aconteça. a responsabilidade ele que vai para os terceiros também, que tá ali dentro de tudo, né? Sim. Ai, olha, Sandro, a gente ficaria aqui o dia inteiro, porque é tanto assunto para falar sobre isso, e esse tema de responsabilidade civil é uma coisa que eu gosto muito de tratar. Eu acho que é importantíssimo as pessoas saberem, e o profissional começar a entender qual é o mundo que a gente vive hoje, né? Que é quão importante isso é. Mais uma coisa que eu gostaria de falar, a gente procura atender o cliente sempre da melhor forma. Se eu não conseguir ter a solução, a gente vai buscar algum parceiro que atenda às necessidades. A gente é especializado em seguro de responsabilidade civil, mas eu tenho parceiros de outros seguros que podem atender o cliente da melhor forma, e a gente busca o melhor custo-benefício, ou seja, um custo justo e perfeito. É isso aí. Obrigada, viu? Eu é que agradeço. Isso, gente. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais, lá pelo Alex Studio, pelo portal R011 também. Segue a gente lá também lá no Instagram. Clica no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima.